Gente, aqui, pessoal, já que a gente está bem tranquilo, né, está bem de boa, está tudo numa paz, enfim, imensa que anda reinando nesse país, agora, quando menos se precisava e menos se esperava, teremos mais 28 mil problemas para nos preocupar. Vocês vão entender. Para ser exato, 28.201 problemas. Esse é o número de detentos que estão deixando as penitenciárias do estado de São Paulo desde ontem, na primeira saída temporária do ano. É inacreditável e não tem como se acostumar com notícias como essa, que, lamentavelmente, são mais recorrentes do que a gente gostaria que fossem. Porque entre os beneficiados está, por exemplo, um grande sujeito e cidadão brasileiro chamado Lindenberg Alves. Lembra dele? Condenado pela morte da ex-namorada Eloá em 2008. Dentre tantos outros, enfim, elementos super ilibados e super agregadores à sociedade. Bom, já para dar um abre-alas aqui, Capitão Telhada, 28.201 problemas a mais? Exatamente, Marinho. Bom dia a todos de São Paulo, do Brasil. Poderia ser melhor esse dia, né? Infelizmente, mais de 28 mil presos colocados em liberdade por 7 dias, de 11 a 18 agora de março, para fazer o que bem entenderem. É uma vergonha. A gente sabe muito bem que muitos irão reincidir, irão cometer novos crimes, irão roubar, irão praticar assassinatos, irão procurar fazer dinheiro para curtir a sua liberdade temporária. Saidinha que, inclusive, foi finalizada, foi aprovado no Congresso Nacional o término dessas saidinhas, dessa pouca vergonha no Brasil, foi vetado pelo presidente Lula e o Congresso Nacional derrubou o veto. Mas, por entendimento do STF, ela ainda permanece para os condenados antes desse entendimento dessa nova lei. Uma vergonha e, infelizmente, uma estatística para todos ficarmos atentos. 5%, isso é estatística, 5% não retorna para a cadeia. 5% de 28 mil, 1.400 condenados colocados à solta para continuar roubando, estarão aí, evadidos, fugitivos pelas ruas de São Paulo. Só Deus sabe quando serão novamente encarcerados. E essa é a palavra-chave e muitas vezes é importante a gente voltar para a origem. São condenados, criminosos, muitas vezes hediondos, que estão aí perambulando, zanzando aí no nosso convívio, podendo trazer mais terror ainda, já que eles já estão no erro, eles já estão beneficiados e ainda assim não deveria ter tolerância alguma, tolerância zero com qualquer reincidência. Não estão respondendo o processo, eles estão condenados, como é o caso do Lindenberg. Exatamente. Assassino, sequestrou, cárcere privado, então, matou a Eloá e agora, 14 anos depois, colocado em liberdade. Pepe, quero te ouvir porque, claro, você olha por um espectro aqui nessa situação talvez sempre mais garantista, humanista, entre aspas, na minha opinião, mas eu quero te ouvir, não colocar palavras na sua boca, porque, muito além de uma estatística, temos rostos aqui e um caso concreto de um sujeito de altíssima periculosidade de volta no convívio com a sociedade. E aí? Mário, tem muita hipocrisia nessa discussão sobre saída temporária. Por quê? Sobre progressão de regime. Primeiro, pelo seguinte, a única pessoa que sai temporariamente, que tem direito a saída temporária, são aquelas pessoas do regime semiaberto. Ou seja, ela já pode sair todo dia. Ela já pode sair todo dia da prisão para trabalhar e voltar para a prisão. Então, se ela vai cometer o crime, ela pode cometer o crime nesse caminho, né? Então, não é por causa da saída temporária que as pessoas que estão cumprindo pena vão cometer o crime. Essa é a primeira hipocrisia. A segunda hipocrisia, né, para deixar claro, né, é as pessoas que alegam a estatística que 5% das pessoas que saem temporariamente não retornam ao sistema penitenciário. Essa estatística é verdade, mas não significa que 5% das pessoas cometem crime. Muitas pessoas não retornam por vários motivos, várias razões. Então, o número de pessoas que reincidem em crime é muito menor, né? É muito menor. Chega a ser menos que 1% das pessoas. E são crimes, assim, pouca coisa. Assim. E outro ponto que é importante destacar, o Marinho. Dá para banalizar o crime. Exatamente. Crimezinho. Eu digo assim. Reincidente. Eu digo assim, um dos crimes que mais são feitos é o seguinte: a pessoa que sai sendo temporária, ela não pode parar no boteco e tomar uma cerveja. Isso, por exemplo, é fazer um crime, segundo a lei de execução penal. Isso é o crime dessa monta, a maioria dos crimes, que é crime que não tem problema nenhum na sociedade. Não tem problema nenhum na sociedade. E o terceiro ponto é o seguinte, o terceiro ponto que é importante destacar é o seguinte, né? O preso, no Brasil, não há prisão perpétua. O preso, uma hora, vai sair do regime. O preso, uma hora, vai sair da prisão e vai entrar na sociedade. Nós temos que fazer com que o preso saia melhor do que ele entrou. Então, se, por exemplo, o preso não tiver saída temporária, não tiver progressão do regime, ele ficar preso, ele, quando sair, vai cometer o crime.
Então, a gente está só retardando o problema. Vamos só... Nesses casos que as pessoas cometem o crime quando saem em saída temporária. Vale a pena mencionar aqui, pessoal, só para dar o contexto perfeito para vocês entenderem a dinâmica desse benefício extremamente abusado por condenados criminosos, nunca é demais lembrar, né? Esse benefício que se repetirá em junho, se repetirá em setembro e se repetirá em dezembro, permite que os presos fiquem fora por 7 longos dias. E para ver os detalhes e todas essas outras informações envolvidas nessa situação, claro, acessando o nosso site na Jovem Pan, www.jovempan.com.br, lá tem todos os detalhes, mas eu quero ouvir também a Jess, que diz que, infelizmente, não há prisão perpétua no Brasil. Tenho certeza que uma parcela crescente da população compactua com a tua visão, mas queria te ouvir. Não, eu acho lamentável que no Brasil alguém que cometa um crime como jogar a própria filha da janela de um prédio fique no máximo 16, 17, 15 anos dentro da cadeia. Eu acho que a gente tem que pensar, sim, em prisão perpétua dentro do Brasil. E mais, o nosso tempo de prisão nunca ultrapassa mais de 30 anos. Nosso tempo de prisão é baixo, sim. Principalmente quando a gente olha para crimes tão violentos. Então, alguém que matou, alguém que estuprou, alguém que manteve uma família sequestrada, que cometeu atos tão desumanos, saída temporária, a facilidade que se tem no Brasil de progressão de regime, todas essas situações são realmente revoltantes. E o PP coloca um ponto aqui, olha, eles podem ir para o regime aberto com facilidade. Vamos também tirar, então, o regime aberto. Vamos realmente olhar para a questão do nosso sistema de justiça e do nosso sistema penal e cada vez mais deixar as punições mais duras. Cada vez deixar as punições menos brandas, que é o que está acontecendo aqui. Então, o capitão Telhada muito bem trouxe aqui a situação. 5% não retorna. Onde que você acha que estão esses 5%? Os 5% estão matando, estão cometendo crime novamente. E existe um ponto nessa discussão que é, se hoje os presídios são escolas do crime, quando você abre para a saidinha ou para o regime aberto, o que você está de fato potencializando? Que pessoas treinadas pelo crime organizado voltem para as ruas e cometam os mesmos delitos. Esta é a dura realidade do Brasil que nós vivemos hoje. E a criminalidade só cresce. Mas eu acho que tem um ponto importante nessa notícia, que é a evidência de como a atuação da nossa direita populista acaba sendo muito pouco efetiva. Porque nós tivemos uma enorme energia política utilizada para a aprovação do fim da saidinha. Desde o primeiro momento, já se sabia, porque é parte do ordenamento jurídico brasileiro, que essa medida só passaria a valer para os condenados a partir da data da aprovação. Então, essa notícia agora confirma que nós gastamos energia debatendo uma medida que só vai ter efeito muito para frente, no lugar de gastar energia com debate mais estrutural sobre, por exemplo, o modelo de progressão de regimes, o tipo de execução penal, a velocidade do nosso sistema de justiça, que é muito lento, ou seja, a gente deixa de lado as discussões, os debates que realmente teriam um impacto efetivo no nosso sistema de justiça criminal em busca simplesmente da aprovação que gera uma manchete eleitoralmente mais fácil de ser vendida, como o fim da saidinha. Só que aí tem um asterisco muito grande, como a gente está vendo nessa notícia. O fim da saidinha vai ser, Deus sabe quando, só para os criminosos que forem condenados após... nenhum criminoso hoje... Justo. Mas dentro desse debate, Né? enquadramento. Isso que me irrita a hipocrisia do debate, porque há saidinha diária. Isso o pessoal não entende. Há saidinha diária. Né? Por que eles ficam procurados, A pessoa então? que tem direito à saidinha temporária está no regime semiaberto. Ela já pode sair todos os dias da prisão. Ela pode todo dia da prisão para estudar, para trabalhar. Né? Ou seja, então o problema não é a saída temporária em si. Esse que é o grande problema. Por isso que a discussão é ridícula. Né? Não tem saída temporária. E uma coisa que eu fico espantado, né? A Jess foi para a Europa, né? Uma bela pensadora do Brasil, e voltou tiazinha do Zap. Né? Voltou tiazinha do Zap. O adiome, PP. Eu fico impressionado com isso. Né? Eu estou espantado com o radicalismo da Jess em relação a esse assunto de segurança pública e de saída temporária. E outro ponto... Essa é a minha opinião antes de ir para a Europa. Progressão de regime é algo saudável, democrático, civilizatório. Todo regime democrático do mundo tem progressão de regime. Quem não tem são os países autoritários.
Vocês querem modelo autoritário? Óbvio que o nosso sistema não está funcionando. Sabe qual é o problema? Sabe qual é o problema, sinceramente? Diga que é civilizatório, que é realmente reformador esse sistema para a família, talvez, do delegado Josemildo Bellarmino, que era delegado da Polícia Civil de São Paulo, dia 24 de janeiro desse ano de 2025, tinha 32 anos, delegado da Polícia Civil de São Paulo, há 1 ano no cargo, era pernambucano, planejava voltar, tinha passado ali todas as etapas de um concurso e foi morto por um sujeito que tinha se recusado a voltar, estava concedido no regime de saidinha. Ali no final de 2024 ele tinha saído ali em Piracicaba, detento, recebeu a saidinha, foi passar o Natal em casa e acabou preso após constatarem na UPA do município de Piracicaba que ele e a esposa haviam matado com um espancamento a própria bebê filha do casal. 1 mês depois, o delegado Josemildo Bellarmino foi pro além. Diga que isso é um salto civilizatório para essa família e tantas outras enlutadas por algo que deveria ser um benefício raríssimo para poucos e bons e poucos e maus, no caso, né? Telhada, me ajuda aqui, porque, sinceramente, há um rastro de destruição e não deveria ter tolerância alguma de alguém que já está sendo beneficiado, assim, da forma mais extrema e mais exclusiva possível. Não, eu sou obrigado a fazer um contraponto aqui, porque é um absurdo a gente se pautar em cima de uma filosofia bonitinha, um mundo ideal e menosprezar as estatísticas. Não é ideia, não é narrativa, não é ideologia, são estatísticas. 5% não voltam, a 1% reincide. Eu não sei de onde o PP tirou essa estatística da cabeça dele, onde 1%, segundo ele, crimezinhos, entre aspas. O que é isso? Fala que é crimezinho pro delegado que foi morto, pro sargento de Minas Gerais, que foi morto por um indivíduo, um bandido, um assassino de saidinha. Existe hoje, PP, eu posso te passar se você quiser, estudo científico, que todos os dias, dos 100% das prisões em flagrante feitas pela Polícia Militar aqui em São Paulo, 53% a 60% são reincidentes, são criminosos reincidentes procurados, que saíram nessas malditas saidinhas e não retornaram, e estão aí matando, estuprando e roubando. Não é crimezinho, não. A gente tem que tratar com seriedade a nossa audiência, tratar com seriedade isso aí que o policial sente na pele todos os dias, tendo que fazer um retrabalho, e a cada vítima que infelizmente não tem voz aqui no Brasil, não tem voz, o bandido tem voz. Tem um monte de parlamentar que protege, que defende e que legisla e quer fazer uma pena justa para o criminoso, para o vagabundo. Agora, a vítima, o policial, esses não têm voz. E, mano, também me permita fazer um contraponto. É importante, sim, atacar cada ponto desses benefícios. É importante, sim, acabar com a saidinha. Sabe por quê? No ano passado, quando ainda existia a totalidade da saidinha, eram 38 mil presos que saíam. Hoje, são 28 mil presos. Eu quero ver que daqui 10 anos, acabem todos. Não tenha mais saidinha. Então, é importante a gente atacar ponto por ponto. É claro que o debate é amplo, são diversas as atrocidades que acontecem contra o nosso povo paulista, contra o nosso povo brasileiro. Mas é importante a gente atacar a cada uma desses absurdos que temos no Brasil. Esse é o ponto central, mano. O meu ponto é que a gente precisa reestruturar todo o processo penal no Brasil. A forma como a execução penal ocorre, como a progressão de regime, ela hoje está com a lógica com valores completamente invertidos. A progressão é tratada como um direito, basicamente, que vem pelo tempo. Como se o tempo passa, a pessoa tem um direito. Não pode ser assim. É preciso inverter a lógica. É preciso fazer com que a pena que a pessoa é condenada seja uma pena que ela efetivamente cumpre. A ideia de que alguém é condenado a 7 anos e aí com um ano e pouco já está na rua. Isso é um tapa na cara da sociedade que alimenta o sentimento de impunidade e de falta de credibilidade de que o Estado seja capaz de resolver os problemas da população. E isso é muito perigoso, porque leva muita gente a tentar fazer justiça com as próprias mãos. Isso é o caminho da barbárie. Então a gente precisa fazer uma reforma mais ampla do nosso sistema de justiça criminal. E quem representa e quem é responsabilizado por representar o monopólio da força estatal na linha de frente? Os policiais. Quantas vezes a gente já não viu
Eu lembro do delegado Nico, recentemente aqui, logo depois da morte do ciclista ali no Parque do Povo, dizendo desse incessante e eterno gato e rato, a porta giratória beneficiando tanta gente e ficar nessa função eterna de enxugar gelo com paliativos, com remendos, e não resolve. Como é que faz para polícia, que está na linha de frente, que deveria ser representação do Estado para trazer paz e justiça, se eles estão completamente desmoralizados, vendo que o trabalho deles é completamente em vão? Sejamos sinceros, né, Pepe? Mano, eu quero só trazer um dado aqui, só para combater o que o Telhada colocou, que eu acho importante, né, trazer informação precisa para os nossos espectadores, né? Em 2023, o dado de 2023, 57 mil detentos saíram com benefício da saída temporária. 2,7 mil, cerca de 5%, né, não retornaram ao sistema prisional, na época que deveria entrar. E somente 39 presos foram presos em flagrante por cometerem crimes durante a saída temporária. 39 é demais. 39 é demais. 0,4% das pessoas cometem crime, não é 5% não. Ou seja, 99,6% dos detentos que saem da saída temporária são detentos que cumprem a saída temporária da forma mais correta possível. É justo esse 99,6% que não cometeram crime graves, todos eles, talvez são até usuários que injustamente viraram traficantes, né? É justo essas pessoas não terem o direito à saída temporária, que é um benefício que ajuda a ressocialização? É justo, né, a gente não olhar para essas pessoas com uma política muito mais endereçada, né, para, de fato, ressocializar eles, né, em detrimento das outras pessoas que cometem crime? Claro que não. Vamos pensar a questão da segurança pública de uma forma muito mais correta. E o ponto, para mim, principal, Marinho, é que o preso, quando entra no sistema penitenciário do Brasil, ele entra de um jeito e sai pior, né? O sistema penitenciário do Brasil é a fábrica de fazer pessoas piores. Então, a discussão aqui é que a gente deve investir. Então, não vamos acabar com a educação no Brasil. A educação no Brasil é ruim, então fecha a educação no Brasil. A saúde no Brasil é ruim, então fecha a saúde no Brasil. Pelo amor de Deus, vamos resolver a questão da ressocialização. Porque os presos, algum dia, vai ter que sair da prisão. A grande questão aqui é que seu argumento não faz sentido. Você falou que eu tô tia do Zap, antes tia do Zap, que passadora de pano pra bandido. Porque é a lógica que você tá colocando só 5% só, Pepe. Não, 5% não voltam. 5% não voltam. E não voltar não é crime, não, Pepe. Não voltar não é uma quebra de confiança. Vamos ouvir, por favor. Tá, mas não voltar não é uma quebra de confiança em relação ao benefício que foi dado? Isso é um absurdo. Se o cara não voltou, ele, pra mim, já está cometendo uma infração. Então, essa é uma lógica, Pepe, que coloca a sociedade em risco. Então, esse 5% é o caso do delegado aqui, que o André... Os 5% que não voltam, pra mim, essa infração, que o advogado chama de crime, eu tô chamando... Ou de infração, eu tô chamando de crime. Isso também coloca as pessoas em risco. Isso também ameaça a sociedade. Quantas vezes nós, todos os dias, falamos aqui de situações de pessoas que estão em progressão de regime ou pessoas que estão em sem dia e estão assassinando, e estão matando. O nosso sistema, nisso eu concordo muito com o Mano, precisa ser revisado. E revisar não significa que a gente quer matar ninguém, não. Isso não significa que a gente quer destruir, que a gente odeia, não. Não é essa a realidade. Significa só que está todo mundo preocupado com mais e mais casos como esse que o André narrou, que estão destruindo a nossa sensação de segurança, que estão tirando as pessoas de suas casas todos os dias com medo. Ontem nós falamos aqui de uma senhora que dentro de um pet shop foi sequestrada à luz do dia. O crime está vencendo e viver num universo fantasioso, cor-de-rosa, como se simplesmente olhar para os direitos e garantias dos presos, dos indivíduos, fosse resolver o problema, não está funcionando. Nós vimos grupos que financiam narrativas para que cada vez mais o Estado perca uma batalha para o crime organizado. Não dá mais, é isso. Debate acalorado, necessário. Já vou voltar com o PP aqui. A gente segue estimulando o debate naturalmente, mas é inclusive no espírito do debate que eu quero sentir o pulso da nossa querida audiência que está nos acompanhando nessa quarta-feira de Morning Show. No nosso site www.jovempan.com.br que a gente lançou a pergunta do dia. A gente convoca todos vocês a participarem e deixarem o seu voto. Se você, aí do outro lado, seja do rádio ou da tela, é a favor da saidinha temporária. Muito simples. Vai lá, deixa a sua opinião. Traremos o resultado aí ao longo do nosso programa. Inclusive, já estaremos indo ali para o terminal de Pinheiros, pessoal, zona oeste da capital aqui paulista, que foi acometida ali por uma bomba, está gerando várias dúvidas do impacto também, do contexto em si que pode ter se dado. A nossa Soraya Lawande, repórter, estará lá na cena, já traremos. Mas retomando aqui o debate para a gente dar um fecho, até porque ele é bem representativo do debate público brasileiro como um todo,
de A a Z, de todas as colorações e visões, eu vou deixar o PP aqui contrapor. Vai que é sua. Ô Marinho, a audiência é uma salada. O tema sobre a terceira temporada foi do sequestro de ontem, falou de facção criminosa, falou de várias outras coisas. Não endereçou falando de crime. O tema principal aqui, né? E vamos colocar o seguinte, o preso que demora a voltar para o sistema penitenciário não cometeu nenhum crime. É uma infração na lei de execução criminal, né? Que não é Código Penal. Situações diferentes. Eu levantei um caso, estou levantando um caso de vários casos, por que as pessoas não voltaram ao sistema prisional. E tem um caso, por exemplo, que me deixou um pouco... Vou pedir para você acelerar, claro, por favor. Perfeito. Foi uma pessoa que deixou de voltar na data marcada, voltou no dia seguinte. Sabe por quê, Marinho? Porque o filho dele nasceu e estava na maternidade para abraçar o filho dele. Com certeza esse preso vai voltar para o sistema penitenciário muito melhor do que saiu na saída temporária. A verdade é que o debate já arrasta muitas décadas e seguirá arrastando.